Ao vivo? Aos vivos, meu muito bom dia, galerinha, logado, ligado no canal. Galerinha do Segundão, Segundaço. Você que nos assiste aqui na Capita, você que está pelas várzeas, pelas chapadas, pelos sertões do Piauí. Seja bem-vindo para mais uma aula de História. Alô, galerinha de Uruçuí, alô, galerinha de Pimenteiras, alô, galera da Escola Cipriano Vieira, segundão do Cipriano Vieira. Deixa eu ver mais. Maria de Jesus, Marta Regina, bom dia para você, bom dia Maria de Jesus, alô Pedagógico Seduc, alô galerinha logado, ligado aqui no canal. De boa? Vamos aos vivos? Aos vivos. Hoje é o período pombalino, cara, eu gosto do meu amigo Marquês de Pombal, viu? Eu gosto do meu amigo Marquês de Pombal. É, gente boa. Período pombalino. Para quem não teve aula ainda, viu, galera de São José do Peixe, bom dia para você. Sou tio Flávio Coelho, vim lá das Cambroengas do Sertão, lá do interior, do mato, da Caatinga Brava, viu? Olha, nós continuamos com essa balada aí, ó. Nós continuamos com essa balada. O tempo das luzes, a primazia da razão, o iluminismo. Nós continuamos com essa temática, de boa? Alô, professora Espírito Santo, a mediadora lá na cidade de São José do Peixe. Alô, você de BGR. BGR é a cidade que mais cresce proporcionalmente no Piauí. É Baixa Grande do Ribeiro, viu, galera? Mais de 1.000 habitantes de crescimento anual. Anual. Isso é bom, né? Que a construção civil ganha um impulso, o comércio ganha um impulso, novas lojas, restaurante, pizzaria, os barzinhos, tudo isso ganha mais vida ainda à medida que você está cada ano crescendo a população em média de 1.000 pessoas ao ano. É chibata, mano, viu, chibata? Olha, galerinha, iluminismo, nós vamos trazer um pouquinho para a nossa história aqui, ó. Nós vamos trazer um pouquinho para o Brasil, quando ele era colônia de Portugal. Quando o Brasil era colônia de Portugal. Então, alguns eventos da época que o Brasil era colônia, até a independência, com Dom Pedro I. Bacaninha. E nós vamos falar desse cara aí, ó. Nós vamos falar desse cara aí, ó. Marquês de Pombal. Antes dele ser marquês, ele foi conde. Antes de ser marquês, ele foi conde. Conde de Oeiras. Ah, nossa primeira capita em homenagem ao homem, viu? É esse cara aí, ó, que ele vai misturar. Ele vai misturar absolutismo, mercantilismo, absolutismo e mercantilismo lembra o antigo regime, mas algumas ideias iluministas. Então você vai dizer que ele vai ser um déspota, um tirano, um governante autoritário, mas influenciado pelas ideias iluministas. Sebastião José de Carvalho e Melo, o famoso Marquês de Pombal, que você já está vendo aí, ele mostrando a cidade de Lisboa, fruto da reforma que ele havia feito. E como você vê à frente os planos, né? É racionalismo. Daí as obras construídas pelo meu amigo Pombal em Portugal. Um governante iluminado pode governar sem o povo. Claro, pode governar sem o povo. Governando com o povo é democracia, velho. Deve fazer a favor do povo. E não das ordens privilegiadas. As ordens privilegiadas era o clero. Então você já está vendo aí, olha, que o meu amigo Pombal vai entrar em rota de colisão com alguns grupos privilegiados em Portugal. Os távoras, da nobreza, e parte da Companhia de Jesus. Daí o meu amigo Marquês de Pombal. Pense num homem poderoso, viu? Pense num homem de poderes. A Europa, no século XVIII, está vivendo esse turbilhão de eventos, olha. A Europa. É uma Europa em ribuliço. É uma palavra lá do interior, viu? É uma Europa em ribuliço.
provocado, alimentado pelo avanço das ideias iluministas, olha aí, pelo avanço das ideias liberais, por uma classe burguesa que, politizada, buscava seu espaço e poder. Politizada, a burguesia dizia: eu também quero um lugar ao sol, eu também quero gozar do poder. E aí, claro, nós vamos questionar o antigo regime, os questionamentos ao antigo regime vão provocar as revoluções, chamadas revoluções burguesas. E parte das revoluções defendia a igualdade de todos perante a lei. Então, cuidado, é uma igualdade jurídica, não é econômica. É uma igualdade jurídica, Baixa Grande do Ribeiro. Não é todo mundo ter o mesmo padrão econômico-social, não, viu? É igualdade perante a lei, como hoje, viu? Combater a intolerância religiosa no geral. Vamos retirar o clero de influenciar a sociedade e o Estado. Laicizar o Estado. Transformar o Estado no Estado laico. E, claro, os países absolutistas fizeram algumas reformas buscando antenar esse cenário de transformações, mas eles não abandonam o absolutismo. É o déspota. É o déspota. As reformas são reformas vindas de ideias iluministas, meus pimpolhos. E déspota é manter o absolutismo. Bacaninha? Então tá aí, os chamados déspotas esclarecidos misturavam elementos que vinham do anti-regime, do antigo regime, com elementos oriundos das ideias questionadoras do iluminismo. Bom dia, Tureno. Bom dia, Maria de Jesus. Bom dia, galerinha. Marta Regina, de boa na Lagoa. Faça o print, povo, povo, povo. Eu vou tirar você desse lugar. E não interessa o que os outros vão pensar. Vamos passar? Olha aí a era pombalina, o Marquês de Pombal e o Brasil. A era pombalina e o Brasil. A Europa vivia o iluminismo e o início da Revolução Industrial, meus pimpolhos. Iluminismo, início da Revolução Industrial. O Brasil vivia o apogeu da mineração, as minas do ouro. Apogeu da mineração, as minas do ouro. Que nós já vimos, né? A mineração no Brasil. O apogeu da mineração, as minas do ouro. E havia uma expansão territorial. Notadamente, os bandeirantes paulistas, o avanço do gado para o interior, a pecuária, a andança dos padres jesuítas, os bandes descobriram metais nas minas. Bacaninha. Nós vamos ter umas trocentas medidas do Pombal para o Brasil, mas a gente vai sintetizar em algumas. Os padres jesuítas foram expulsos do Brasil, vão ser expulsos de Portugal também. Foram expulsos de Portugal. A capital foi transferida de Salvador, Bahia, território africano. Baiano sou eu, é você, somos nós, não após. Para. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Por que para o Rio, tio? Porque está mais próximo à região das Minas. Porque a economia açucareira estava em decadência, em crise. Mas a atividade mineradora está no apogeu, como você viu. E o Rio é mais próximo às minas. É a ideia do Estado fiscalizar, claro. Vai haver a lei de liberdade dos índios, proibindo que os índios fossem escravizados. Aqui no Nordeste, estimulou a produção algodoeira, principalmente para vender para uma Inglaterra na Revolução Industrial. Nós vamos ganhar muito real com isso. E as capitanias não são mais hereditárias.
Olha aí, ó. As capitanias não são mais hereditárias. São capitanias onde quem vai nomear o governante é o rei. Então é o Pombal, um déspota, tirano, esclarecido, influenciado pelo iluminismo. Então, um resumo aí, né, do que foi a era pombalina para nós, para nós. Vamos começar para entender um pouquinho o despotismo. O antigo regime era caracterizado pelo absolutismo, pelos privilégios de classe social e pela intervenção do Estado na economia. De boa? E ele garantiu que os países europeus acumulassem real lá dentro. Só que vai chegar um momento que a própria burguesia não vai aceitar mais o Estado se intrometendo na economia. Ih, rapaz! E vai, claro, esse dinheirama acumulado pelos países europeus possibilitar a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra. Começa na Inglaterra. Bacaninha? E a Inglaterra vai precisar de mais mercado, galerinha. Ó. A Inglaterra vai precisar de mais mercado. Então vai passar a defender, por exemplo, o livre comércio, a liberdade comercial. E esse livre comércio, a liberdade comercial, impõe a destruição do Estado intervindo na economia, de garantir a livre iniciativa na economia. Então a reação vai ser o despotismo esclarecido. A reação vai ser os governos autoritários influenciados por algumas ideias iluministas, buscando modernizar o Estado, o país. De boa? De boa na Lagoa, de boa na Lagoinha. Pombal, o Marquês de Pombal, esse cara aí à sua frente, ó. Esse cara aí à sua frente. Sebastião José de Carvalho e Melo, é o nome dele. Sebastião José de Carvalho e Melo, é o nome dele. Ele foi uma espécie de primeiro-ministro do rei de Portugal. Então, durante todo o reinado do rei Dom José I, o meu amigo Pombal foi o homem todo-poderoso em Portugal. Todo-poderoso em Portugal. Bacaninha? E aí é a fase que a gente chama de déspota, tirano, governante autoritário, influenciado pelas ideias iluministas. De boa, o antigo regime reagiu ao avanço das ideias liberais e das transformações. Vai ser uma reforma das monarquias absolutistas que vão incorporar alguns princípios iluministas. Cuidado! Alguns, porque ele não abandona o absolutismo, pelo contrário, faz fortalecer o poder do rei. Faz fortalecer o poder do Rex. De boa, moderniza num lugarzinho aqui, acolá, atrai a burguesia, mas no geral mantém a essência do absolutismo. Eu vou questionar o poder do rei? Não, velho. Tu é louco? Note. Tá aí meu amigo Pombal, em Portugal, primeiro-ministro, viu? Tio, mas Portugal não é uma monarquia parlamentarista para ter um primeiro-ministro. É uma espécie, né? É uma espécie de primeiro-ministro. De boa? Esse cara aí, você está vendo aí os planos à frente dele, um pouquinho de razão, construção dos palácios depois do mega terremoto de 8 graus na escala Richter, que abalou a cidade de Portugal, a cidade de Lisboa, destruiu, o incêndio matou gente demais. E o Pombal, vamos lá. A Europa vivia o cenário do iluminismo, que nós discorremos na semana passada, falava em liberdade individual, liberdade política, belezinha, que vem com a proposta das ideias do livre mercado, de não haver a intromissão do Estado na economia. Isso é deveras importante. Esse é o cenário europeu, bacaninha. E, claro, no geral, reduzir, em Portugal, ó, reduzir a dependência que Portugal tinha em relação à Inglaterra. Tio, que dependência era essa? Tratado de panos e vinhos. E você já viu comigo, panos e vinhos. Tratado de Methuen, ou panos e vinhos. Deixa eu botar a data.
1703. Então, vou botar que tem 50 anos que Portugal estava numa mega dependência da Inglaterra, que é um país industrializado. De boa? E o meu amigo Pombal vai buscar reforçar a autoridade da coroa, diminuir a influência da nobreza, fortalecendo o poder do rei, diminuir e expulsar os padres que dominavam a educação em Portugal, os jesuítas. Deu para ver aí? São medidas do meu amigo Pombal para Portugal. Para poder você entender como é que o rei vai ser fortalecido, o poder do rei, dizem as más línguas que foi o Pombal que forjou o atentado ao rei. Respeitem, em uma semana encontraram o cara que deu os tiros na carruagem do rei, Virgem Maria, que feriu gravemente o condutor da charrete. E daqui a pouco o cara bateu com a língua nos dentes e disse quem era que o havia contratado para poder matar o rei. Ixi Maria, a família dos Tavras, viu? A família dos Tavras. Então lá em Portugal, vai se buscar eliminar os poderes paralelos do Estado. Quem eram eles? A nobreza e os jesuítas. A nobreza e os jesuítas, belezinha? Vai acabar com os privilégios da nobreza, então você já vai ver que é uma medida que é parecida com os interesses da burguesia, deu para ver? É parecida com os interesses da burguesia, e buscar um equilíbrio, uma balança de comércio com a Inglaterra, viu? Porque Portugal vendia pouco para os ingleses e comprava muito dos ingleses. Tio, como é que Portugal pagava essa diferença? Com o ouro do Brasil. O ouro deixou buracos no Brasil, palácios em Portugal, indústrias na Inglaterra. E aí a ideia é essa daí, ó. Como é que nós vamos reduzir as importações? Incentivando a produção local. Incentivar manufaturas lá, inclusive na América Portuguesa. De novo, lá e aqui. Reforçar o monopólio do Estado, o controle dele sobre nós. Nós podíamos fazer comércio com outra pessoa? Não, só pode com Portugal. Daí a pouco o meu amigo Pombal vai criar companhias de comércio, elas vão ter o monopólio do comércio sobre algumas regiões. E claro, os impostos. O governo vai arrecadar mais, porque vai haver uma rigidez fiscal. Ih, rapaz. E claro, lá em Portugal, a Inquisição vai ser colocada em stand-by. Notadamente, não vai poder perseguir os aliados do rei, julgar e condenar os próximos ao rei, como o Pombal, né? Como o Pombal. E o ensino que era dominado pelos padres jesuítas, meu parente, o ensino era dominado pelos padres jesuítas. As escolas, a Universidade de Coimbra, de Lisbona, vai ser laicizado o ensino laico, não religioso. Laico, não religioso. Em Portugal, ele criou aulas de comércio. Eu fiz o técnico em contabilidade. Chamava comércio, viu, velho? O Pombal estimulou o ensino técnico, o ensino primário, educação. Já era uma das temáticas defendidas pelo Rousseau. Só que aí o Pombal está colocando uma educação que é voltada para o aprimoramento produtivo do país. Setores produtivos, o comércio, o saber ler e escrever, o ensino técnico, para que Portugal pudesse ter uma mão de obra capacitada para a futura industrialização de Portugal. Futura industrialização de Portugal. E aí, olha, um elemento muito importante que você tinha desde a Idade Média era uma diferenciação jurídica e social entre os cristãos velhos, católicos de nascimento, e os cristãos novos. Cristãos novos eram judeus que haviam se convertido ao catolicismo, bacaninha, e que eram, vamos dizer assim,
eram excluídos política e socialmente. E vou lhe dizer que a maioria desses cristãos novos eram de uma classe social chamada burguesia. E eu estou dizendo para você que o meu amigo Pombal está eliminando uma distinção entre a velha nobreza portuguesa, que gozava de privilégios, e a classe burguesa, que são os cristãos novos, antigos judeus. Perfeitinho? Aí ele vai ganhar um respaldo maior depois que Portugal sofreu aquele mega terremoto, a cidade de Lisboa foi praticamente destruída. E a pergunta feita ao Pombal: o que é que nós faz agora? Simples. Cuida-se dos vivos, enterra-se os mortos. Enterra-se os mortos e cuida-se dos vivos. Dom Renan, deixa um minutinho na tela, por favor. Meu amigo Tureno. Meu amigo Tureno. Vamos lá. O grande terremoto de Lisboa, nessas imagens feitas depois, na realidade, foi primeiro um cisme no mar, maremoto, mas que atingiu aí também a cidade de Lisboa. Depois vem aquela tsunami, aquela mega onda, destruindo e matando muita gente. Tá aí a imagem do tsunami, da onda zona, destruindo, entrando em Lisboa. Bacaninha, os portugueses gostam do mar, né? Muitos pescadores morreram. Quem estava na praia, na orla, na parte central da cidade. E agora? E agora, diz, simples, enterra-se os mortos, cuida-se dos vivos. E essa parte última aqui fui eu, ó. Fecha os portos para a Inglaterra, viu? Senão nós quebra, o país tá lascado. Fecha as portas para a Inglaterra, senão nós quebra, viu? O país está lascado. E aí a concepção protecionista que você está vendo aqui, ó, nesse final, fechar os portos é meio protecionismo, na verdade é evitar que Portugal estrangulasse a economia com os ingleses, ó. Dom Pedro, por graça de Deus, príncipe de Portugal e dos Algarve, ordeno e mando que nenhuma pessoa de qualquer condição, grau ou qualidade, título, por mais que seja, possa usar nos adornos das suas pessoas, filhos e criados, ouro ou prata fina ou falsa. Nenhuma pessoa poderá vestir pano que não seja fabricado em Portugal. Para evitar a entrada dos paninhos ingleses, né? Para evitar a entrada dos panos ingleses. Né? Deu para ver que é uma medida um tanto protecionista. Tá aí a expulsão dos padres jesuítas, eles vão ser expulsos de Portugal e também das colônias portuguesas. Lembrar que não era só o Brasil que era colônia. Lembra disso? Não era só nós que éramos colônia. Bacaninha. Quem foi o Pombal? Ainda hoje é parecido com o Getúlio Vargas no país. Tem uns que amam, tem uns que odeiam.
É um estadista ou é um tirano ditador? Quem foi o Pombal? Quem foi o Marquês de Pombal? Olha as interpretações ainda hoje em Portugal. Foi um gênio, um herói, um estadista inteligente. Não, foi um déspota, foi um prepotente. Olha aí, ó. Ainda hoje, é como no Brasil a figura do Getúlio Vargas, viu? A figura do Vargas ou é amada ou é odiada, né? Eu não tenho meio termo, né? Mas geralmente ou você gosta do meu amigo GG ou você odeia o meu amigo GG. Olha só, hoje o sol não apareceu. Olha o que é o despotismo. Um dos déspotas, reis autoritários, foi Frederico II da Prússia. A Prússia hoje é a Alemanha, viu, galerinha? Prússia hoje é São José do Peixe. É a Alemanha. Os cidadãos entregam o poder a um rei para que esse vigie o cumprimento da lei, aplique a justiça, impeça a corrupção dos bons costumes e defenda do Estado dos seus inimigos. O monarca deverá vigiar a agricultura, proporcionar abundância de alimentos, encorajar a indústria e o comércio. O rei representa o Estado. Ele e os seus súditos formam um só corpo, que apenas será feliz quando todos o sejam. Ah, papai! Tá aí, olha. Deve vigiar e proporcionar abundância de alimentos, encorajar a indústria e o comércio. A burguesia, né? A burguesia. Mas, evidentemente, que o rei está acima. Ele é o vigilante. Ele é a autoridade mar maior. Galerinha do Cipriano Vieira. Eu acho que é a escola aqui em Teresina, Cipriano Vieira. Deixa eu passar para a gente fazer a tarefinha, né? A gente fazer pelo menos umas duas questãozinhas aí, ó. Uma ovelha desgarrada sente a falta da mãe. Deixa um minutinho aí, Dom Fernando, ou Dom Renan, vê se a galerinha manda a resposta. Sobre a política reformista empreendida por alguns soberanos europeus no século XVIII, que ficou conhecida como despotismo esclarecido, ele quer que você identifique a alternativa incorreta. Cuidado, galerinha, que quando o autor coloca a alternativa incorreta, geralmente, a alternativa A é verdadeira. E é verdadeira para quê? Para que aqueles que estão desatentos marquem a alternativa de forma imediata. Ah, acertei a questão, mas é a incorreta que ele quer. Vamos lá. Os
Foi uma política reformista visando a modernização dos estados por seus respectivos soberanos, com um discurso semelhante ao dos filósofos iluministas? Pode ser sim, de boa. Sua justificação ideológica pode ser encontrada no iluminista Voltaire, que defendia a necessidade de uma monarquia centralizada, na qual o governante seria assessorado por filósofos? Pode ser. Um exemplo de utilização de princípios do despotismo esclarecido pode ser encontrado na política do Marquês de Pombal em relação aos padres jesuítas no Império Português? Pode ser sim, à vista que, vamos dizer assim, o Pombal vai expulsar os padres jesuítas e vai aumentar o poder do rei, do Estado. Os déspotas esclarecidos serviam-se de algumas ideias iluministas para reafirmar o caráter absoluto do seu poder? É vero. Diante da oposição da nobreza e do clero, os déspotas esclarecidos recorriam frequentemente ao apoio das classes populares? Aí não, galerinha. Aí não, aqui não é democracia. As classes populares não eram consultadas pelo rei. De boa, na Lagoa, letra E de helicóptero. O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, foi o responsável por uma série de reformas na economia, educação e administração do Estado e do Império Português, inspiradas na filosofia iluminista e na política econômica do mercantilismo, cabendo a ele a expulsão dos padres jesuítas da Companhia de Jesus dos domínios de Portugal, inclusive do Brasil, do Piauí também. O Marquês de Pombal foi um dos representantes do chamado tchan, tchan, tchan. Bora galerinha que está aos vivos. Galerinha que está aos vivos. Dom Renan, vê se galerinha manda uma resposta aí para nós. Deixa um minuto na tela aí, meu rei. Por favor, em italiano, ó. Navieira. Volta bem aqui o chat lá em cima, Renan. Só um realzinho. Tio, volta o slide, um realzinho aí pra gente fazer o print. Será que é da questão ou do despotismo? Voltar o slide. Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia, galera de Baixa Grande. De boa, meu amigo Alisson. Alô, Alisson Tavares. Meu amigo Tavares. Galerinha colocou a letra B de bola. Meu amigo Marquês de Pombal vai ser um dos representantes do chamado déspota. Déspota. É um tirano, viu? É um ditador, viu? Na verdade, é um rei absolutista influenciado pelas ideias iluministas. De boa? Questão number one. Questão number one, galerinha. Ovelha desgarrada sentia a falta da mãe. São coisas do nosso mundo que não pode.
Com um pedaço de gente com gosto no seu amor. Vou passar, vou passar. Então tá aí, ó. Vamos começar a falar do Pombal, as medidas do Pombal para Portugal e as medidas do Pombal para o Brasil. Portugal. Quando o rei Dom José subiu ao trono, Portugal encontrava-se numa grave crise econômica. E de onde vinha essa crise? Uma dependência dos ingleses. Uma dependência dos ingleses. O povo vivia em grandes dificuldades e a nobreza e o clero, papai, tinham recebido de Dom João V grandes honras e dinheiro. Elas abusavam do seu poder, é verdade? É sim, é verdade. Motivos da crise. O ouro que chegava do Brasil era cada vez menos. Na verdade, é o apogeu e começa o declínio da mineração, viu? Mas o Pombal vai aumentar o arroxo sobre nós, viu? Ele vai aumentar o arroxo sobre nós e é grande, viu? A agricultura portuguesa produzia pouco, e você sabe que Portugal produz basicamente uva para a produção do vinho e oliveira para a produção do famoso azeite de oliva. Azeite de oliva. E como não haviam indústrias, quase que todos os tecidos de Portugal vinham da Inglaterra. Era péssimo, galerinha. Era péssimo aos interesses portugueses. Comprava-se quase tudo do estrangeiro, dos ingleses, devido ao famoso Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos, é a mesma coisa. Tratado de Methuen, panos e vinhos. Panos e vinhos, galerinha. Portugal ia vender vinho para a Inglaterra sem os ingleses cobrar imposto. E Portugal ia comprar dos ingleses tecido sem os portugueses comprar imposto. Papai, o problema, Baixa Grande do Ribeiro, é que a Inglaterra tinha suas vinícolas. E ao ter suas vinícolas, comprava pouco vinho de Portugal. E Portugal praticamente não produzia tecidos, né? Era um problema que a gente tinha em Portugal e aqui também. Haja vista que os tecidos aqui eram usados, vinham muitos da Inglaterra. O Pombal vai estimular a produção de tecidos aqui. Então, o que é o despotismo, meus pimpolhos? É uma mistura de elementos do absolutismo, com o Estado controlando a economia, mas com ideias iluministas. Olha o nome dele aí, ó. Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, depois Marquês de Pombal. Ele era uma espécie de primeiro-ministro, que eu coloco aqui, ó. Secretário de Estado dos Negócios Exteriores e depois, ó, dos negócios exterior, da guerra e etc. É uma espécie de primeiro-ministro, velho. É uma espécie de primeiro-ministro em Portugal. É. Ele tinha sido o primeiro embaixador português em Londres. Isso é importante, porque é na Inglaterra que ele vê a pujança da economia, que ele vê nascendo a Revolução Industrial, que ele vê o país com crescimento de vento em popa, a burguesia. Então, ali saem as ideias iluministas. Mas ele foi também embaixador em Viena, na Áustria. A casa da Áustria, os Habsburgos, era a casa dinástica mais tradicional que você tinha na Europa depois dos Bourbons. Viena era o absolutismo. Então ele aprende um pouquinho do iluminismo na Inglaterra. Deixa eu botar aqui, ó. Iluminismo. E ele reforça as ideias do absolutismo quando ele foi ser diplomata português à Áustria. Na Áustria. Os Habsburgos. Deixa eu botar o nome aqui. Na Áustria, a casa da Áustria, os Habsburgos. Belezinha? Tradicional casa da Áustria. Os outros fazem guerras, nós fazemos casamento. Papai. Os outros fazem guerra, nós fazemos casamento. Faça o print aí, galerinha, dessa parte, per favor, em italiano.
Beleza, beleza, Dom Renan. Beleza. Vamos mostrar a imagem do Pombal, a biblioteca do Pombal. Era um homem de estudo das letras. Os escritos do Pombal, os planos do Pombal, e tem um pouquinho de iluminismo, né? De estudar, de planejar, de raciocínio. De boa. Tem um pouquinho do iluminismo. Lá em Portugal, antes de ser marquês, ele foi conde de Oeiras. Oeiras é uma cidade portuguesa, bacaninha. E o respaldo maior do Pombal foi depois na busca de reconstruir a cidade de Lisboa, modernizar a cidade de Lisboa com um plano urbanístico top, bacaninha. Vai reorganizar o Estado português, a Inquisição vai perder poderes dentro de Portugal e vai criar o erário régio. Vai criar os fundos do Estado. Ah, papai, está organizando o país de forma, vamos dizer assim, mais racional, mais profissional, mais profissa, galerinha, mais profissa, de boa? O grande terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 55, dia de Todos os Santos, portanto, feriado nacional, feriado religioso. O dia 2 de novembro é dia de finados. O dia 2 é dia de finados. O dia 1º, dia de Todos os Santos, um violento terremoto destruiu a parte baixa da cidade de Lisboa e provocou enormes incêndios, pilhagem e terror em toda a capital do Império Português. Nesse horrível desastre morreram milhares de pessoas e ficaram em ruínas muitos edifícios, entre eles o Paço da Ribeira, que na realidade era uma espécie de sede do poder do rei. Quando ocorreu o terremoto, o rei encontrava-se nos Passos de Belém. Dom José ficou com medo que outros terremotos viessem a ocorrer e, por esse motivo, viveu com toda a sua família durante todo o inverno em tendas armadas nos jardins do Palácio de Belém. E tem imagens da época das tendas, né? De como é que o rei recebia os diplomatas em tendas. Ele ficou com medo de dormir no palácio e ter outro terremoto e resultar na morte de muita gente. De boa? É o famoso... quem já fez leitura, essa parte de física aí é massa, viu, galerinha? Porque aí tem uma história em torno do terremoto. E vamos dizer assim, os físicos... Teve um estudo, o meu amigo Pombal autorizou o estudo para ver onde tinha começado o primeiro, de onde tinha vindo a onda. Então, daqui a pouco vai nascer uma ciência, eu acho que é ligada à física e à geografia, chamada sismografia. Ah, papai! Dos sismos, dos abalos. Depois do grande terremoto de 8, tanto na escala Richter, o Estado criou uma comissão para ir averiguar, para ver se conseguia, em um eventual novo, vamos dizer, novo terremoto, novo maremoto, evitar a quantidade de mortos que o fora no grande terremoto de 55. Tá, imagens da época, o que ocorreu em Portugal, as ondas do mar adentraram a cidade, a parte baixa ficou tomada por um tsunami, muitas cidades, muitas casas caíram. Depois o Pombal fez uma reforma, você vai ver já já a reforma. E agora, Pombal, o que é que a gente faz? Simples. Enterra-se os mortos e cuida-se dos vivos e feridos. Ah, papai! E feche os portos para a Inglaterra, por favor. Velho. Senão o país fica mais sangrado, mais sangrado. Medidas tomadas pelo meu amigo Pombal. Enterrou os mortos, tratar dos feridos, vigiar a cidade para evitar roubos e um plano de mega reconstrução de Lisboa com o engenheiro Manuel de Maia e o arquiteto Eugênio dos Santos. Está lá hoje em Portugal o nome deles. Está lá hoje em Portugal o nome deles. Então a nova cidade de Lisboa vai nascer com algumas características. E isso se tornou comum em outras cidades que foram acometidas por terremotos em outras partes do mundo. Quem primeiro fez essa reforma urbanística
prevendo que se ocorresse novamente um outro terremoto e diminuir a mortandade, foi Portugal. Então a ideia das ruas mais largas, perpendiculares umas às outras, os esgotos, os passeios, tudo de calçamento, olha aí, todos da mesma altura, os edifícios, massa, velho. Uma grande praça que é o comércio central, eu vou mostrar uma imagem já já para você ver a Praça de Lisboa, ainda hoje, praticamente do mesmo jeito, né? Praticamente depois de 250 anos, você tem do mesmo jeitinho ainda. Construída no antigo Terreiro do Paço, onde iam dar as ruas mais nobres da cidade. Concluíam as ruas mais nobres. E os prédios ficaram proibidos de uma altura maior do que aquela prevista pelo meu amigo Pombal. Tá aí a cidade de Lisbona, nessa pintura. Aí a Praça do Comércio, viu? Aí a Praça do Comércio. Como ficou bonita, moderna. Tio, hoje é parecido? É parecidíssimo. Se eu tiver uma foto aí, seria bacana. Mas eu não tenho uma foto aí, ó. Tá aí a cidade de Lisboa. Foi proibido que os prédios tivessem uma altura maior do que você está vendo aí, olha. Lá em Paris vai ser parecida, as ruas em paralelo, uma do lado da outra. Naquela imagem primeira, tem o Pombal com o plano de construção desse palácio, bacaninha. O porto foi reforçado sobremaneira, Porto de Lisboa. Um governante iluminado pode governar sem o povo, mas deve fazer a favor do povo e não das ordens privilegiadas. As ordens privilegiadas eram principalmente Renan, dá uma olhadinha no chat bem aí das mensagens públicas de São José do Peixe, olha. Dá uma olhadinha bem no chat, por favor. A galera está pensando o número do suporte. É lá de São José do Peixe. Deixa eu ver aqui. Alô, Cajazeiras 2. Não, São José do Peixe. Alô, Canavieira, Colônia do Gurgué. Alô, Francisco Aires, Pajeú, São João da Varjota, Uruçuí 2. E você também de São José do Peixe. Lá em Portugal, instalação de novas indústrias, massa, inclusive de tecidos, criou novas companhias de comércio, monopólio. Novas companhias de comércio, monopólio. Ah, beleza. Galerinha de São José do Peixe, veja se você consegue contactar Josileia, aí que é o pessoal da Seduc. Josileia. Aí é o pessoal da Seduc. Veja se você consegue contactar eles. Belezinha? Criou a Companhia Real de Vinhos do Alto Douro. Ainda hoje existe. A Companhia Real, claro, tem outra denominação. Profissionalizou a produção do vinho em Portugal. Então, para ser vinho do Porto, tem que ter uma qualidade mínima X e obedecer a alguns elementos da forma de produzir o vinho. Teve produtor de vinho em Portugal que desobedeceu ao Pombal. Disse, não, pode parar de produzir. Não aceito, não. Só queremos o vinho, a qualidade estabelecida pela Companhia Real dos Vinhos do Alto Douro. Criou companhia de pescado do sul de Portugal, do Algarve, incentivou a produção de trigo para diminuir a dependência da Inglaterra, combateu o contrabando lá em Portugal. Ó. Criou uma fábrica de seda e de lanifícios de lã, fábrica de seda e de lã lá em Portugal e produção de tecidos. Criou uma junta de comércio, ainda hoje existente em Portugal, e vai criar a Companhia de Comércio das Índias. Você vai ver já já para o Brasil. Então, algumas medidas aí do meu amigo Marquês de Pombal para Portugal. Importantes medidas dele para Portugal. Eu tenho que saber delas. Não exatamente, viu, galerinha? Não exatamente. De boa?
Galera de Baixa Grande do Ribeiro, São João da Varjota, galerinha logada aí. Vamos passar polvo. Tá aí a companhia de vinhos do Alto Douro, ela ainda tem esse nome, Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro, lá no norte de Portugal. É ela quem estabeleceu um padrão mínimo para o chamado vinho do Porto. De novo, o vinho do Porto. Massa, velho. É como você tem um padrão mínimo para o Scott, para o whisky escocês. Para receber o nome Scott. Tá aí as vinícolas, vários parreirais no norte de Portugal, norte português. Tá aí as parreiras, como eles produzem a uva nessas encostas. Bacaninha. Mais medidas. O ensino da Universidade de Coimbra foi laicizado. O que é isso, tio? Não tem mais a influência do clero, da igreja. E como eu lhe disse, criou várias áreas da atividade educacional buscando modernizar o país para o comércio e a indústria, viu? Aí vai expulsar os padres jesuítas. Eita, rapaz. E vai acabar com os privilégios da nobreza. Meu Deus do céu. Principalmente para a família dos Távoras. Eita. Com ele acabou a distinção entre os velhos Portuga, católicos, e os cristãos novos, descendentes de judeus. E dessa forma, como muitos dos cristãos novos eram de origem burguesa, olha aí, olha, ele passa meio que a proteger a burguesia. Então a gente pode dizer que ele está meio que aburguesando a sociedade portuguesa. Mais ou menos isso, viu? E retirando a influência de quem? Retirando a influência da nobreza. Da nobreza. Lembrar que ocorreu aquele atentado ao rei e toda a culpa foi jogada aos távoras. Criou-se um ambiente para que o Pombal perseguisse os távoras, executasse os távoras, e os távoras que não foram executados conseguiram fugir. Hoje no Brasil tem távora. Estimulou a produção de lã, de vinho, de louça, de fundição, de açúcar, de vinho. Na realidade, no geral, a ideia era diminuir a dependência da Inglaterra e o déficit comercial com os ingleses. Haja vista que Portugal mais comprava do que vendia. Se comprava é porque não produzia. Agora vamos produzir, velho. Agora vamos produzir. De boa? Daí, medidas do Marquês de Pombal para Portugal. Nós vamos para aquele minutinho, 2 minutinhos de intervalo, né? E quando a gente voltar, a gente vai para as medidas de Pombal, para a terra tupiniquim do Brasil. Para a galerinha de Brasil. Deixa eu ver aqui com quem nós estamos aos vivos. Baixa Grande do Ribeiro, São José do Peixe, deixa eu ver mais. Mostra aí mais, meu amigo Dom Renan, por favor, Dom Renan. Aí sim, agora sim. Francisco Aires, Pajeú, galera de Uruçuí, de Colônia do Gurgueia, de Canavieira, de Cajazeiras. Cajazeiras, de boa na Lagoa. Olha, galerinha, estamos encerrando aquela primeira parte da aula, é só 3 minutinhos e a gente volta já já.